Vamos voltar aqui, né, que eu parei. Olha lá. Como você verificou, no Brasil não acontecem grandes catástrofes geológicas impulsionadas por dinâmicas internas do planeta, como vulcões ou graves terremotos, tá? A gente já viu isso, por quê? Porque o Brasil está no meio, né? No meio da placa sul-americana, da placa tectônica sul-americana. E os terremotos, eles vão acontecer nas bordas, né, gente? Sempre nas bordas das placas tectônicas, tá? Isso se relaciona ao fato do território estar localizado distante, então, dos limites que separam as placas tectônicas, as quais são os locais onde esses fenômenos ocorrem com maior intensidade e frequência, como vimos no capítulo anterior. No entanto, nosso país não está livre, olha isso, no entanto, nosso país não está livre de fenômenos catastróficos, que muitas vezes podem trazer diversos estragos e até mesmo tirar a vida de grande número de pessoas. São comuns no Brasil processos da dinâmica externa da litosfera, como os deslizamentos de terra, tá? Gente, deslizamentos de terra todo ano, tá? Todo ano acontece uma tragédia dessa. Quando aparece na televisão, o povo até fala tragédia anunciada. Por que que fala tragédia anunciada? Porque já sabe que vai acontecer, tá? Todo ano acontece. Sempre, a maioria, né? A maioria das vezes lá no estado do Rio de Janeiro ou no estado de São Paulo, nos morros ali, nas favelas, né? Nas comunidades, tá? Por quê? Porque são áreas de planalto, né? E as pessoas tendem a devastar para poder construir suas casas lá nos morros, né? E como eu já tinha falado, né, um pouquinho antes de cair a conexão, a vegetação que segura o solo, tá? Vegetação que segura o solo. Se tira a vegetação, o solo vai ficar desprotegido. Aí vem a água, infiltra na terra. A água a gente sabe que é bem pesada, né? Vocês já pegaram um balde de água cheio? Pra vocês verem como que é pesado? Imagina um monte de água naquele solo. O que que vai acontecer? O solo vai ficar encharcado, pesado, e aí vai deslizar, tá? Junto com as casas, né? Com as casas que está em cima lá, que fica mais pesado ainda, tá? Então, olha aqui, ó, é importante conhecer as principais áreas de perigo de deslizamento, pois elas não devem ser ocupadas. Além disso, é necessário preservar suas características naturais, como forma de impedir que o risco se torne, de fato, uma tragédia. Mas a gente sabe que acontece direto, por que aquela população vai morar, né, lá no morro? Porque não tem outro lugar para ir, tá? Não tem outro lugar. Lá é barato, né? Geralmente é população pobre, né, gente? Às vezes até pessoa que ganha um barraco ou que aluga, né, um barraco daqueles, tá? Por valores bem menores, né, do que uma casa na cidade mesmo, por exemplo. Então vai para lá porque não tem para onde ir. Os deslizamentos de terra são fenômenos naturais que podem acontecer em qualquer área inclinada na qual a ação da gravidade e os fatores como a chuva e a construção de estabelecimentos, entre outros, geram excesso de peso sobre o solo, sendo este habitado ou não. A ação humana pode acelerar o deslizamento, entretanto, estes também ocorrem de modo natural em razão de fatores como a declividade do terreno e a pluviosidade, ou a quantidade de chuva, tá? Então, a gente tem dos dois aqui, ó. Essa primeira fotinha aqui, ó, tá vendo? Lá em Campos do Jordão, aconteceu de forma natural. Ela aconteceu de forma natural, tá? Aqui o homem não tinha devastado, ele não tirou a vegetação de cima, mas ela acabou caindo, porque o solo, ele se encharcou tanto, ficou tão pesado que não aguentou, desmoronou, tá? Mas aqui, ó, é vegetação rasteira, é como se fosse grama, tá bom? Diferente das ocupações irregulares. Olha aqui o morro aqui, né? De certo é no Rio de Janeiro esse, ó. Totalmente tomado, né, gente? Totalmente tomado aí por construções, né? Facinho de acontecer um deslizamento ali, tá? Então, a gente tem aqui, ó, desmatamento, como a vegetação funciona como uma espécie de barreira que impede que a água da chuva impacte diretamente sobre o solo, sua retirada, olha aí, já tinha falado sobre isso, expõe e o deixa suscetível a deslizamentos. Além disso, as raízes dos vegetais dão maior estabilidade ao solo, tá? Depois a gente tem as construções e ocupações irregulares. O que que acontece lá?
as construções em áreas onde a declividade é elevada, dependem de lei municipal, pois para realizá-las é necessária a retirada da mata, o que torna o terreno menos estável. Apesar do rigor da lei, várias cidades apresentam casas e edifícios em terrenos irregulares, em razão da declividade acentuada, tá? Então, isso aqui a gente já sabe que foi totalmente irregular, essa tomada, né, vamos falar assim, a tomada desse morro aqui, na onde que fica isso? Na praia de Copacabana, tá? Ó, lá no Rio de Janeiro. Foi totalmente tomada de forma irregular. Aí a gente já tem outra atividade de cartografia, tá? Ó, observe o mapa e responda as questões. A gente tem aqui, ó, municípios, deixa eu ler aqui no meu, que aí ficou muito pequeno. Municípios que apresentou escorregamentos ou deslizamentos nas áreas de encostas, em áreas urbanas entre 2009 e 2013. Olha o tanto, então, de lugar que apresentou deslizamento de terra no Brasil entre esses anos aqui, ó, de 2009 e 2013, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul tem um, mas tá bem longe de Campo Grande. Ah, essa parte aqui, ó, eu já falo para você onde é. Isso aqui é no Pantanal, tá? Lembra que eu falei que o Pantanal é bem alagado, né? Então, é mais suscetível, né, a ter em alguma área de declive que ele tem lá. A gente sabe que o Pantanal é uma planície, a maior parte. Marina, vai lavar seu rosto, aí você volta, minha filha, porque você está dormindo na aula, tá? Ou vai tomar uma água, tá bom? Para poder acordar, tem que prestar atenção, tá bom? Olha só, aí aqui tem a gente sabe que lá é área de planície, mas tem algumas áreas um pouquinho mais elevadas, tá? Pouca coisa mais elevada. Mas mesmo assim, por causa das chuvas torrenciais, né, que caem lá no começo do ano, essa área ela pode sim ter deslizamento, tá bom? Então olha lá, vamos lá. Essas atividades igualzinhas as outras, tá, gente? Vai estar lá no Google Sala de Aula, vou mostrar para vocês. Ô, Pro, eu já fui no Pantanal na época de alagamento. Você já foi? Já meu avô, ele tem fazenda no Pantanal, ali perto de Rio Verde. Convida nós um dia. Ó, aqui tem a da página 45, ó, deixa eu explicar. A primeira tá aqui, tá? A primeira tá aqui. A segunda, gente, é uma questão pessoal, porque ele está perguntando, ó, como está a questão dos deslizamentos, né, na unidade federativa que você vive. Qual que é a unidade federativa que a gente vive? Unidade federativa que a gente vive? Mato Grosso do Sul. Muito bem, Mato Grosso do Sul, tá? Aí a gente vai voltar lá naquele mapa e a gente vai ver se aqui tem. Tem um, mas é bem longe de Campo Grande. Na onde que é isso aqui que eu falei para vocês? No Pantanal. Isso, então o que vocês vão colocar aqui na resposta 2? Pantanal. Agramentos de terra no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Pantanal. Tá bom? Aí vamos lá. Uhum. Professora, quando eu fui para Vocês estão vendo Brasília, aqui o... Oi. quando eu fui para Brasília, eu vi muito que tem muita plantação de eucalipto, soja e milho. Tem mesmo. Gente, olha só. Agora, deixa eu virar aqui minha página também. Esse assunto aqui, eu queria estar na sala de aula para poder demonstrar para vocês, mas como a gente não tá, né? Vamos lá. Olha só. Essas áreas aqui, gente, são muito comuns. O que é isso, né? Tá vendo? É tipo umas erosões que tem no fundo do solo. Não é que é todo lugar que tem, tá? Mas ele está espalhado aí no planeta inteiro. Aí eu vou lembrar a vocês um episódio que aconteceu, acho que foi o ano passado que aconteceu, até mostrou na televisão, eu vou lembrar vocês dele, tá? Olha só, chama-se área de karst e a exploração descontrolada das águas subterrâneas. O que são águas subterrâneas? Os lençóis freáticos, os aquíferos, tá? Tudo que corre dentro do subsolo. Então, chamadas de água subterrânea, tá? Então, olha só, o uso desordenado das águas subterrâneas
pode provocar problemas sérios, principalmente em áreas chamadas de karst. O que são áreas de karst? São esses vãos aqui, ó, tá bom? Esses buracos, né, que acabam sendo construídos por causa da água, tá, gente? Ó, tá vendo que todos eles têm um pouquinho de água? Tá vendo, ó, esses azuis aqui? São as águas que vão infiltrando e acaba desmoronando a parte de dentro do solo, tá? Professora, Formando esses buracos aqui, ó. Oi? a água ela pode subir? Não. O que vai acontecer o contrário? Tudo que tá aqui em cima, as coisas pesadas que tá aqui em cima, vai cair, Vai descer. vai descer. Olha aqui, ó. É essa foto. Eu achava que ia subir assim, que nem mostra nos desenhos. Não, não. Olha só, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma área de karst. Esse isso? buraco enorme, ele foi provocado pela erosão da água causada de dentro. Então, ou seja, Professora, eu não quero mais andar na fora, rua. tá? De dentro para fora. Mas é claro que tu vai ver, né, Nicole, o tamanho do buraco. Pessoal, vamos se atentar aqui, por favor? Olha só, então ele vai acontecer de dentro para fora, tá? A água começou a vazar e começou a desmoronar um pouquinho, um pouquinho. Não é que vai acontecer de uma vez, tá? É um processo lento. Já viu que o solo ele tem várias camadas, vários horizontes, né? Então é um processo lento de desgaste, tá? Mas vai chegar uma hora, um dia, que vai acontecer isso aqui, ó, tá? Vai acontecer isso aqui. O exemplo que eu queria citar para vocês foi uma área do Japão. Não sei se vocês se recordam, que aconteceu o ano passado, que no centro de uma cidade lá enorme do Japão aconteceu isso aqui. Aconteceu isso aqui, abriu do nada o buracão no chão. Professora, como que Semana depois, eles já tinham tampado tudo. Tem pessoas que já caíram aí? Boa pergunta, né? Se a Mas pessoa quem estiver caiu não passando volta. ali, se ela estiver passando ali nesse momento, né? É uma tragédia, uma fatalidade. A pessoa vai morrer. Professora, nunca mais volta, professora. A profundidade desse buraco vai ficar ali até a hora da morte. Verdade, parece que é um Ou ela buraco morre assim com da o terra. peso, né, das coisas caindo em cima dela, né? Ou com um susto. Verdade, parece um buraco até o centro da terra. Gente, então olha só, isso aqui, embora, né, a gente acha, nossa, né, isso, mas é super comum, tá? É muito comum isso acontecer, tá bom, gente? Olha só. Então, olha, aqui, ó, com a retirada da água, cria-se espaços vazios no interior do subsolo, esses espaços que está mostrando essa ilustração aqui em cima, o que pode ocasionar colapsos. Esse buraco aqui é um colapso, né, ó, tá? Desabamentos subterrâneos. Professora, eu achei o negócio do Japão. Você quer que eu mande no grupo? Eu não estou entendendo o que você falou, Davi. Eu achei, porque ele mostrou a cratera do Japão. Eu achei aqui. Eu vou ver se eu acho aqui. Deixa eu só ler esse pedacinho aqui, tá? Peraí. E trazer consequências indesejáveis para as pessoas que vivem em regiões com essas condições geológicas. Problemas decorrentes disso, como rachaduras e até o desabamento de construções e prédios, podem inclusive levar à perda de vidas, tá? Por isso, as regiões kársticas devem receber atenção especial e o uso das águas subterrâneas precisa ser feito de forma planejada e racional, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pesquisa aí, cratera do Japão. Parece um buracão. Eu acho que é do Japão. Não me lembro se é do Japão. Acho que é do Japão. Esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. É essa mesmo. Vamos passar lá para a gente ver, ó. Para continuar assistindo, deixa eu ver se vai. Tem anúncio pro vídeo, tá lá embaixo, né? Não sei, tá? Não é, ó. Não. Eu vou colocar aqui no YouTube, peraí.
Eu acho que é esse aqui, ó, que eu queria ver. É esse aqui. É aqui ele estampando, ó, o buraco. Aqui ele estampando o buraco. Olha o tamanho do buraco que abriu, gente. Professor, o buraco é maior que o da foto. Mas é porque é em outro lugar. Aquela da foto ali, nossa, é outro lugar, tá? Não sei se aqui vai mostrar, deixa eu ver. Professor, o tamanho do buraco. Aqui ele mostra só tão costura. grande, é tão fundo que fica preto, né? Nem pra ver o resto. Ô, Pro, eu acho que era aquele primeiro lá que aparece o buraco. Não, não é. Deixa eu ver se é esse. É o mesmo. Você quer que eu explique pra você ver qual é o melhor? Não. Precisa Eu não. acho que eu sei um que você vai gostar. Aqui, ó. Em apenas 2 dias, a cidade japonesa é consertada. Olha lá, gente. Tá muito esse buraco, professor? Professora, lá nesses 10 buracos do mundo, essa imagem é a mesma da apostila. Professora, esse cartão de meu filho. Nossa, muito tudo. Olha isso. É gigante. Não é nem grande, é gigante. Ixi, ia demorar anos para tampar. Vamos lá, gente. Voltando aí para a apostila, tá? Professora, se aqui em Campo Grande eles demoram pra tapar os buracos pequenininhos, imagina esse. Ia ficar anos lá, né? Ia ficar mais ou menos até a gente ficar velhinho gaga lá, o buraco. Ninguém ia passar mais lá. Pessoal, então vamos lá, ó. Aqui já tem outra atividade. Depois vocês voltam lá no YouTube e olha lá, porque a gente não tem tempo mesmo, tá? Senão eu deixava passar para vocês aí. Tem outra atividade lá da página 47, vai estar lá essa atividade também. Vamos já ali para os recursos minerais agora, ó. 48. São aqueles destinados a servir de matéria-prima e cuja extração é viável, técnica e economicamente. Dessa forma, o valor obtido em sua comercialização deve ser maior do que o dos custos de mineração, gerando lucro, tá? Então, por exemplo, a pessoa ela não vai tirar um minério, pagar caríssimo, né? Vamos falar assim, bilhões para tirar um minério e vender ele por merreca, vamos falar. Aí não é viável, então ele não vai querer retirar, tá? Então, aí esse minério, ele tem que ser rentável, tá bom? Tem que ser rentável. Então, aqui a gente tem o mercúrio, tá? Ó, o mercúrio, que é um mineral, né? Em forma líquida, tá? O mercúrio. Ó, você sabia que o mercúrio é o único mineral metálico, tá? Gente, quem conhece as tabelas periódicas aí sabe, né, que os minerais metálicos são sólidos, tá? Mas o mercúrio é o único que é líquido, tá? Ele pode ser usado na fabricação de produtos como pilhas e baterias. Também é utilizado ilegalmente em garimpos clandestinos para separar o ouro de impurezas, o que pode causar diversos problemas ambientais e à saúde, né? Como que ele é utilizado ali no garimpo, né? É porque ele reluz, né? Ele acaba deixando reluzir o brilho do ouro, mais fácil de encontrar o ouro, tá? Então, por isso que ele é utilizado lá em garimpos clandestinos. Vamos lá aqui, ó. A mineração é realizada em áreas denominadas jazidas, sendo considerada uma das áreas humanas que mais causam impactos ambientais. Muitas vezes é necessário promover grandes escavações, retirando a cobertura vegetal e revolvendo camadas profundas da superfície. Além disso, são usados produtos químicos altamente poluentes, tá? Apesar do grande impacto ocasionado pela atividade mineradora, esta é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. No Brasil, por exemplo, é realizada desde o período colonial, sendo o motivo do surgimento de muitas cidades e vilas.
a Unidade Federativa de Minas Gerais, como o próprio nome indica, teve e tem na mineração uma atividade bastante importante. Infelizmente, foi onde se deu a maior tragédia socioambiental do país, tá? Gente, só para esclarecer uma coisa, essa atividade de vocês, ela já tem, acho que, essa apostila de vocês, já deve ter uns 2 ou 3 anos, se não me engano, acho que 2 anos, tá? Aqui, ela não aparece ainda, né, não aparece ainda a reportagem sobre Brumadinho. Vocês se lembram, né? Que teve lá o rompimento de Brumadinho no ano passado, né? Já fez um ano, tá? Então, aqui, mas aconteceu também. Então, aqui a gente tem, ele vai mostrar aqui pra gente aquela tragédia em Mariana, tá? Que aconteceu por causa da mineração, tá bom? Por causa da mineração, por causa de como eles fizeram, né? A barragem para segurar os rejeitos, né? Que foi feita de forma errada. Professora, eu já ouvi falar muito Tá? da tragédia Mariana, mas eu não sei o que é. Eu nunca vi. Então, a gente vai saber agora o que é a tragédia de Mariana. Parecida com aquela de Brumadinho, tá? Parecida com aquela, só que matou menos pessoas. A de Brumadinho matou mais de 300 pessoas, tá? Essa daqui, acho que foi 19, se não me engano. Vamos ler aqui, ó. Com 317 anos, o distrito de Bento Rodrigues, é uma cidadezinha, tá? Na cidade mineira de Mariana, tinha história. O vilarejo, de 600 habitantes, fez parte da Rota da Estrada Real, no século XVII, e abrigava igrejas e monumentos de relevância cultural. Em 5 de novembro de 2015, em apenas 11 minutos, um tsunami de 62 milhões de metros cúbicos de lama aniquilou Bento Rodrigues. A onda devastou outros 7 distritos de Mariana e contaminou os rios Gualacho do Norte, do Carmo e do Rio Doce. Moradores de cidades em Minas e no Espírito Santo tiveram a rotina afetada por interrupções no abastecimento de água. O que causou a tragédia foi o rompimento de 2 barragens no Complexo de Alegria da mineradora Samarco. As barragens continham rejeito, o resíduo não tóxico resultante da mineração de ferro. Segundo a lei, empresas que exercem atividades com riscos conhecidos como a mineração assumem o ônus por eventuais acidentes. Por isso, o monitoramento das barragens é um dos pontos críticos do empreendimento. Os rejeitos se acumulam e os engenheiros vão ampliando as estruturas, diz o professor de geologia de engenharia da USP. Existem técnicas mais modernas para lidar com o rejeito, que usam filtros para garantir sua drenagem. Seus custos podem encarecer a exploração de uma jazida em até 6 vezes. Por isso, as mineradoras acabam assumindo o risco de usar os processos tradicionais. Elas não querem pagar mais, né? Tá? Aí quem acaba pagando são as outras pessoas, que acabam pagando com a vida, né? Além de tragédia humana, o desastre em Mariana teve impacto ambiental difícil de avaliar. O IBAMA já aplicou multas preliminares a Samarco. A mineradora deverá arcar ainda com a indenização às pessoas afetadas e com os custos de reconstrução da região atingida. Gente, mas tem coisa que dinheiro no mundo não paga. Primeiro, tá? É a vida humana, né? A vida humana, o dinheiro no mundo nenhum vai pagar, porque não vai trazer de volta. E também, esse desabamento aí dessas 2 barragens lá em Mariana provocou, gente, a morte de um rio, o Rio Doce, tá? Ou seja, esse rio, ele corria desde a região de dentro de Minas Gerais, e corria todinha Minas Gerais, passava por outro estado, o Espírito Santo, e ia desembocar lá no Oceano Atlântico. Então, olha só o tamanho desse rio, e esse rio ele foi todinho destruído, tá? Tudo destruído. E o que está em volta dele, né? A fauna, a flora, que dependia, né? Da água do rio também acabou sendo destruído. Então, olha só, aqui é a imagem de antes e depois, lá de Mariana.
tá? De Bento Rodrigues. Ó, Bento Rodrigues é esse vilarejo aqui, tá vendo? Tem umas casinhas, né? Tem até umas ruas, né, ó, de estrada de chão, tá? Olha aqui, já não tinha quase nada, ó. Professora, Ficou tudo embora, tá? Oi, outra coisa que o dinheiro não compra é felicidade. verdade. Me dá o seu e vai ser feliz. A gente fala Tô assim, guardando 200 na dinheiro não carteira e compra você quer tudo. felicidade. Ótimo, então me dá o seu e vai ser feliz. Olha só, gente. Então, Né? olha como é que ficou a situação, tá? Olha como ficou a situação. E ainda tá assim. Esse acidente aconteceu em 2015, vai fazer 5 anos já em novembro. 5 anos, tá? Em novembro. E até hoje a maioria das famílias ainda não foi indenizada, tá? Tem corpos ali que nem foi achado. Ficou lá na lama. Acho que tem uma pessoa que não foi localizada ainda, tá? Vamos lá, ó. A mineração é uma atividade muito importante na composição das riquezas do país, pois é responsável pela geração de aproximadamente 200 mil empregos em território nacional, excetuando-se os trabalhadores na exploração de petróleo e de gás, tá? Também é um importante produto comercial, tendo atingido, no primeiro semestre de 2014, uma produção superior a 15% do total das exportações nacional nesse período. Gente, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro, tá? Por isso que lá na região de Minas Gerais acontece, né, muitos esses acidentes aí, porque lá tá a maioria das explorações de ferro, tá? Eles têm esse recurso mineral em abundância, tá? Então, por isso que tem muitas mineradoras trabalhando nos territórios lá do estado de Minas Gerais, tá? Aí aqui tem, ó, exportações de produtos minerais, tá? E aí a gente tem do outro lado as importações. O que é exportação? Quando a gente tira daqui e vende, a gente exporta, tá? E o que é importação? Quando a gente precisa e a gente compra de outros países, tá? Então aí a gente vê os dois gráficos ali, ó, em forma de pizza, né? Olha só o ferro, né? O minério de ferro. O tanto que a gente vende para outros países, ó, 77,7%, tá? De tudo que a gente, de todos os minerais, né, que a gente extrai da terra aqui no Brasil, 77,7% é só minério de ferro. Aí depois os outros tá fatiadinho lá, né, ó. Aí depois vem o ouro, vem o nióbio, o cobre, esse verde claro aqui é o revestimentos ornamentais, que daí como é que chama? Mármore, né? Esses revestimentos, tá? E aí tem outros ali. E agora, o que a gente importa? O que a gente compra, né? Dos outros países, ó. A gente compra muito potássio, a gente compra muito carvão, o cobre, enxofre, tá? E assim por diante. Vamos lá. Outra situação. Gente, isso aqui é impressionante, ó. Tá vendo isso aqui, esse morro cheio de gente? Esse aqui, gente, era um morro, uma montanha. Eu não sei nem falar para vocês quanto que era a altura dessa montanha, tá? É uma serra. Quanto que ela tinha de altura? Ela era muito grande, muito alta, tá? E aí descobriram que lá nela, lá na década de 80, descobriram que ela era revestida de ouro, tá? Ela era toda cheia de ouro dentro dela. Aí o que aconteceu? Oh my gosh. Milhares de garimpeiros foram para lá, para poder escavar e tirar o ouro dela. Hoje, gente, a serra sumiu, não tem mais aquela elevação. De tanto que eles... Sabe o que tem lá hoje no lugar dela? Um buraco de 200 de profundidade. Tá? Então, eles acabaram com a montanha, lá com o morro, com a serra, de tanto que escavaram para tirar ouro, e aí virou um buracão enorme de 200 metros de fundo, tá? No lugar dela, de tanto que escavaram para tirar o ouro, e tiraram, né? Essa serra, ela teve esse nome aqui, ó, Serra Pelada, tá? Eles deram esse nome para ela. E aqui ele conta um pouquinho da história dela, tá bom? Então, olha só, um exemplo marcante
de transformações na sociedade e em sua paisagem, por conta da atividade da mineração, ocorreu no estado do Pará, tá? Então, a Serra Pelada ficava, né, lá no Pará. Durante a década de 1980, no atual município de Curionópolis, foi estabelecida a maior mineração de ouro a céu aberto do mundo, na chamada Serra Pelada. No ano de inauguração da mina, foram extraídas e comercializadas 10 toneladas de ouro e cerca de 30 mil garimpeiros chegaram ao local, ou seja, 30 mil pessoas escavando lá a serra em procura do ouro, tá? Quando o garimpo na região foi interrompido em 92, por ordem governamental, a Serra Pelada já não existia. Havia em seu lugar uma cratera de 200 metros de profundidade, tá? Então, foi isso que acabou, ou seja, o ser humano acabou com a serra, né? A mata nativa do local foi destruída, o processo erosivo se intensificou, as águas dos rios foram poluídas com mercúrio, restando atualmente uma pequena comunidade na região, tá? Ou seja, eles usaram tanto o mercúrio, né, para ajudar a diluir a lama e reluzir o ouro, né, que acabou também destruindo os rios que ali percorriam, tá? Gente, o ser humano é fogo, né? Vamos lá. Aí a gente tem outra aqui, ó, exploração mineral e estabilidade política. Olha só aqui a extração desse aqui é do quê? Deixa eu ver. Diamantes, olha aí, em Serra Leoa, esse aqui é lá na África, ó, tá? Escavação aí para achar diamantes, né? A gente sabe que lá na África, né? Foi o maior território do planeta onde tinha-se diamantes, tá? Professora, Oi. tem um livro na internet agora falando que escava prêmio. Ele tá falando que tem Davi, assim, não dá para entender o que você fala. Ou você vai falar mais alto, ou você vai aumentar o som aí, porque eu não consigo entender. Vai. Não, ainda não, vai. Aumenta o seu áudio naquele trocinho verde lá, e vai no áudio e aumenta o seu. Alô? Vai, fala. Fala mais alto, vai, fala. Pode falar. Pergunta. Não vai perguntar? Não? Professor, acho que agora ele ainda tá te ouvindo. Tá me ouvindo, Davi? Dá um joinha aí. Tá ouvindo? Tá? Você vai falar? Não? Não. Mas, ó, qualquer coisa você escreve lá no chat. Daí eu leio aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui, então, que eu estava falando para vocês, lá na África, né, o território, né, do planeta com mais diamantes. Hoje não tem nem tanto, né, porque a exploração lá foi tanta, né, gente? Foi tanta que era para ser o continente mais rico do planeta inteirinho, né? Era para ter sido a África, né, de tanto esse recurso que eles tinham lá, o diamante. Como você verificou, os recursos minerais são importantes para o desenvolvimento de qualquer país. Assim, muitas vezes, a exploração econômica de minérios leva a embates entre países ou entre grupos sociais de um mesmo país que pretendem explorar tais recursos. Isso pode ocorrer de diversas maneiras. Ao longo da história humana, é muito comum haver guerras pela disputa de áreas ricas em minérios. Atualmente, na região conhecida como Oriente Médio, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, conflitos bélicos e instabilidades políticas são muito graves e recorrentes. Pela importância dos minérios para a economia global, a exploração normalmente é voltada ao mercado internacional de produtos, embora também sejam processados antes da exploração. Aqueles vendidos pelos países desenvolvidos comumente apresentam valor agregado mais altos
isto é, são artigos que contam com o emprego da ciência e tecnologia em suas produções. E é o caso de supercomputadores, equipamentos hospitalares, entre outros exemplos. Vamos lá. Aqui, gente, no cartografar, a gente tem aí o mapa do Brasil. Deixa eu virar aqui no meu também. A gente já está quase acabando, graças a Deus, né? Olha só, aí no cartografar a gente tem o mapa do Brasil e os recursos minerais existentes aqui no Brasil, tá? Olha a distribuição deles e quais são eles, tá bom? Outra coisa importante que tem aí no mapa, tá vendo que tem áreas mais branquinhas, né? Um amarelinho mais clarinho e uma área um pouquinho mais escura, tá vendo? Essa aqui tem a ver com a data geológica daquele solo. Lembra que a gente já viu geologia lá no comecinho, né? O que é isso? É quando o terreno ele é mais antigo, né? Ou não, tá? Então, a gente tem dois aí, ó. Os mais escurinhos, tá vendo? Essas áreas mais escuras aqui, ó, espalhadas, eles são terrenos mais antigos, tá? São solos mais antigos. Eles foram formados, ó, nesse período, ó, escudo pré-cambriano, tá? Bem lá atrás. E depois aqui no mais clarinho, no amarelo clarinho, são formações mais recentes, tá? Foram formadas aí por sedimentos, coberturas sedimentares. Tem mais ou menos aí 70 milhões de anos, mas é bem recente, tá? Então aí a gente consegue ver o cobre, tá? Ó, temos aí os minerais metálicos encontrados no território brasileiro, tá? A gente tem o cobre, o estanho, o ferro, manganês, ouro, nióbio, bauxita e o níquel, tá? Depois a gente tem os não metálicos, que são os diamante e calcário. Diamante tem acho que tem só aqui, se não me engano, não é? Não, tem mais aqui. Mato Grosso, né? Ó, aqui. Na região Nordeste tem bastante também ali, ó. Tem uns 3 ali. Você esqueceu de lápis Diamante? lazuli? Esqueceu de lápis lazuli. O diamante. Na Bahia, né? Aqui na Bahia. Ali do lado, ali perto do Macapá. Tem algumas assim, só que não são grandes jazidas, tá? Na parte esquerda, lá no canto